Boa noite aos irmãos, né? Primeiramente. Os irmãos, então, o texto que nós vamos estar lendo vai ser o texto de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4 ao 15. Amém? Lucas capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 15. A palavra do nosso Deus nos diz assim: afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, tendo crescido, secou por falta de humildade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Ao que caiu à beira do caminho, são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém, meus irmãos? Que Deus possa falar ao nosso coração através da mensagem que Ele preparou para as nossas vidas. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é rica para nos ensinar e nos exortar, e também para alertar os nossos corações ao ensinamento da palavra de Deus. O tema que nós vamos abordar nesta noite é terrenos do coração. Então, o tema que nós vamos abordar é terrenos do coração. Jesus, ele sempre foi um grande pregador da palavra, um grande semeador da palavra de Deus. Por que algumas pessoas são transformadas pela palavra e outras não? É porque existem diferentes tipos de corações. Há vários tipos de corações, assim como existem diferentes tipos de solo. O texto que nós estudamos fala sobre vários tipos de solos e fala sobre a qualidade do solo, como que o solo era, né? Como que o solo recebia a palavra de Deus, né? E aqui o texto nos fala que esse solo é o nosso coração.
Então, o nosso coração é o solo onde Deus semeia, onde Deus ele planta a sua palavra. E Deus fala nesse texto, e Jesus ele pega e fala nesse texto, ele prega nesse texto falando em parábola, para poder nos ensinar, para poder nos exortar, né? Primeiro, esse texto fala para nós de um coração endurecido, de um coração pedrificado, de um coração que, né, ele não está preparado para poder receber a palavra de Deus, porque existem tantos conflitos dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente, e muitos deles psicologicamente abalam as nossas vidas, né? Então esse texto fala primeiro sobre o coração endurecido. As pessoas de coração endurecido ouvem a palavra de Deus, mas não são tocadas, não são comovidas pela palavra de Deus. Simplesmente a palavra de Deus é lançada, a pessoa ouve, né, mas muitas vezes, né, ouve, entra pelo ouvido e sai pelo outro lado. Não medita, não presta atenção nos detalhes da palavra de Deus, não assimila o conteúdo da palavra de Deus, as promessas de Deus para a sua vida. E tudo isso é por causa dos conflitos que nós vivemos na nossa vida, os problemas do dia a dia, o trabalho, as dificuldades que nós enfrentamos, os problemas familiares que nós enfrentamos cotidianamente, né, constantemente na nossa vida. Então, constantemente nós somos assediados, né, pelas dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. E é interessante que a pessoa que não é tocada, a semente que Jesus lança nem chega a brotar, ela não germina, ela não brota, ela não vinga, né? Podemos dizer assim, ela não vinga, ela não produz, na verdade, né? A semente nem chega a brotar. Uma coisa interessante é que é como se os pardais, né? Aqui o exemplo é pardais, mas na verdade é Satanás. É como se os pardais, né, Satanás, ele fizesse o quê? Comesse, né, roubasse de nosso coração essa semente que Jesus quer plantar no nosso coração, que é a fé, né? Então essa semente que é a fé que Jesus quer plantar no nosso coração, ela é roubada por Satanás, né? É como se o pardal ou qualquer outro passarinho fosse lá e comesse a semente e matasse a semente, né? E tirasse de nós, né, a alegria de poder ter no nosso coração algo que fosse produzir a 100 por 1, que fosse vingar, né? Então ele tira de nós a nossa alegria, né? Satanás ele rouba de nós a nossa alegria, né? E é interessante que acontece antes de criar raízes, né? Então, por exemplo, é como se os pardais, né, Satanás, a comesse antes de brotar, de criar raízes, né, na verdade. Então, o coração endurecido, ele é endurecido porque Satanás ele endurece o coração e ele tira a alegria da pessoa. E as coisas do dia a dia, do cotidiano, as dificuldades, os problemas, as adversidades que nós enfrentamos, né, as provações que nós enfrentamos, ela é maior, parece que é maior do que o Deus que nós temos. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é maior do que todas as coisas. O nosso Deus, ele é maior do que as tribulações, do que as provações. O nosso Deus, ele é maior do que tudo aquilo que nós possamos pensar ou imaginar. A segunda coisa que esse texto ensina para nós é um coração impulsivo. Um coração impulsivo, né? As pessoas de coração impulsivo ouvem, se interessam e se apresentam, né, mas sem
conversão sincera. Então, na verdade, o coração impulsivo é aquele que é o coração emocional. Sabe aquela pessoa que quando você às vezes vai num congresso, em algum lugar, e aquela pessoa, o pastor faz um apelo lá no congresso, e a pessoa ergue a mão, não é que eu aceito Jesus e que a minha vida vai ser diferente e tudo, e às vezes nós estamos perto daquela pessoa, nós conhecemos aquela pessoa, e nós ficamos alegres, ficamos felizes, achando que aquilo dali vai ser frutífero, que aquilo dali é verdadeiro, que aquilo dali vai ser uma bênção, mas na verdade aquilo não é sincero, não é verdadeiro. E Jesus, ele quer que nós sejamos sinceros diante dele. Jesus, ele quer que o nosso coração verdadeiramente seja dele, e aceite a sua palavra, aceite a semente que vai ser lançada. E o que acontece? Essas pessoas que são impulsivas, elas não são sinceras, não têm uma conversão sincera, e abandonam sua fé diante das lutas, diante das dificuldades, diante das provações. Quantos nós conhecemos que abandonou a sua fé por causa das dificuldades, por causa dos problemas? Eu acredito que muitos de nós que estamos aqui, nós conhecemos pessoas que já passou por essa igreja, que disse que amava essa igreja, que disse que essa igreja era importante para a sua vida, para a sua família, mas elas abandonaram a sua fé, abandonaram a igreja que elas disseram que amavam, abandonaram o barco, na verdade, deixou o barco seguir sozinho, na verdade. Então, meus irmãos, a pessoa que não tem uma conversão sincera, abandona a sua fé diante das lutas. Elas são inconstantes e levadas pelo vento. Existem muitas pessoas que são levadas pelo emocional. Se o emocional estiver bem, então eu vou na igreja, hoje eu quero ouvir a palavra de Deus, hoje eu quero louvar a Deus. Por quê? Porque é uma pessoa inconstante, é uma pessoa que é levada pelo emocional. Essa pessoa é levada pelo vento. O vento leva ela para qualquer direção. Ela não tem uma rocha firme, um alicerce firme, que é Jesus Cristo, para poder repousar. E é no meio das tormentas, é no meio das dificuldades que nós vivemos, é que Jesus, ele é tudo na nossa vida. Pode vir a tempestade que for, pode vir o maremoto que for, na verdade, pode vir o tufão que for, na verdade, mas na verdade a nossa casa não vai cair, porque ela está construída na rocha, e Jesus Cristo é a rocha. Nada vai abalar a casa que Jesus é a rocha, na verdade. Então, segunda coisa, um coração impulsivo. A pessoa que tem aquele coração que é emocional, cada dia ela está de uma maneira, cada dia ela está de um jeito, uma pessoa que não é firme, não é uma pessoa firme, na verdade, Então, meus irmãos, a terceira coisa que esse texto nos ensina é um coração dividido. Nós não podemos ter um coração dividido. Nós não podemos querer ficar com o pé em cima do muro. Ora eu estou com Cristo, ora eu estou no mundo. Ora Cristo, ele é o Deus, eu quero ele porque eu preciso da cura. Ora Jesus Cristo, ele é o Senhor da minha vida porque eu preciso das suas bênçãos. Ora Deus, ele é o Deus da minha vida porque eu preciso de prosperidade. Na verdade, Deus, ele não divide, Deus não divide a sua honra com ninguém. Deus não divide a sua honra com ninguém. Então, um coração dividido, olha só, as pessoas de coração dividido deixam de seguir a Deus por outros interesses. Os espinhos roubam o primeiro lugar de Jesus, os espinhos, as dores, o sofrimento
roubam o primeiro lugar que Jesus deveria ocupar em suas vidas. Jesus, ele deve ocupar, né, em primeiro lugar a minha vida, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas por Deus. Então Deus, ele vai acrescentar na minha vida tudo aquilo que é necessário para que eu tenha uma vida abundante diante da presença dele. Embora muitas vezes nós passamos por opressões, por dificuldades, muitas vezes nós passamos por provações, né? Nenhuma preocupação, nenhuma dificuldade, nem dinheiro, nada pode me separar do meu Deus. Ele deve ser o primeiro na minha vida em tudo, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas por intermédio dele. É Jesus que vai acrescentar nas nossas vidas, é Deus que vai abençoar as nossas vidas, é Deus que vai suprir todas as nossas necessidades que nós precisamos neste mundo que é terreno e que é falho que nós vivemos. Então nós precisamos de entender que o nosso coração não pode, né, permanecer dividido. Nós precisamos de entender que Jesus, ele deve ser o primeiro na minha vida, ele deve ser o tudo na minha vida, né? Então nós precisamos de ter esse Deus como sendo o principal, aquilo que eu tenho de mais valoroso, aquilo que eu tenho de mais precioso, o tesouro maior que eu tenho é Jesus Cristo, né? O quarto, esse texto nos ensina, né, ele fala para nós de um coração receptivo, daquele coração receptivo, né? Quando a boa semente, que é a palavra de Deus, cai em um coração fértil, faz maravilhas, produz frutos, né? A semente germina, ela enraiza, ela cresce, ela permanece e ela traz para aquele que tem um coração receptivo mudança de vida, transformação de vida, uma alegria que não pode ser, né, explicada simplesmente, mas uma alegria que precisa ser, né, experimentada. Eu só vou conhecer a Deus verdadeiramente quando eu experimentar das bonanças de Deus, das maravilhas que Deus ele irá realizar na minha vida, né? Então, meus irmãos, quando a boa semente, que é a palavra de Deus, cai no coração fértil, faz maravilhas, brota, frutifica e produz salvação, vida e paz. Você tem guarida no coração que acolhe Jesus Cristo? O seu coração, ele tem guarida para poder pegar e receber essa graça de Deus, receber, né, o poder de Deus na sua vida? Deus, ele quer nesta noite mostrar para cada um de nós que ele é um Deus vivo, que ele é um Deus verdadeiro, que ele é um Deus que ele busca alcançar os nossos corações, né, eternamente, que ele não abandona aquele que tem um coração com guarida para poder receber ele, que ele quer trabalhar na nossa casa, que ele quer trabalhar na nossa família, que ele quer trabalhar na nossa igreja. Deus quer trabalhar na nossa igreja, Deus quer trabalhar na nossa vida e também na vida dessa igreja, e ele quer trabalhar de forma grandiosa, poderosa, porque é ele que é o sustentador da igreja, é ele que é o alimentador dos nossos corações. O nosso coração é alimentado pelo Senhor Jesus Cristo. Não há vitória, não há alegria, não há paz no coração do homem que está longe do nosso Deus. A paz, a alegria, né, o refrigério, o descansar está em Deus, está no nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso coração, né, precisa de ter guarida para poder receber o nosso Senhor e Deus.
para que Ele possa pegar e fazer mudanças na nossa vida. Deus só irá fazer mudança na nossa vida, na nossa igreja, quando o nosso coração for atingido pelo Espírito Santo dele e transformado por Ele. Não adianta querer fugir da presença de Deus. Não adianta querer fazer que nem Jonas fez, querer ir para longe de Deus porque eu penso diferente. Não, eu penso diferente. Como eu penso diferente, então, Senhor, eu não quero seguir o seu caminho. Senhor, eu não quero a sua paz. Eu não quero, Senhor, o seu refrigério. Eu não quero, Senhor, a sua alegria. Porque muitos, meus irmãos, estão fazendo isso. Estão fugindo da presença de Deus. E estão deixando de viver momentos maravilhosos com Deus, né? Então nós temos nessa vida, né, grandes coisas maravilhosas para viver diante da presença de Deus, mas eu preciso de ter um coração, né, que tenha guarida, que aceite, né, as leis de Deus, os mandamentos de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos de ter no nosso coração, né, determinação para poder aceitar Jesus Cristo, né, e também a semente dele que é lançada. Então Jesus, ele lançou uma semente em cada coração que está aqui. Nenhum de nós estamos aqui por acaso, é porque a semente de Jesus foi lançada, e Jesus, ele está trabalhando na nossa vida. Jesus, ele está conservando a nossa vida. Jesus, ele está sustentando a nossa fé, porque senão nós não estaríamos aqui, porque ele está sustentando a nossa fé, porque ele está nos alimentando, porque ele está nos fortalecendo. Isso é maravilhoso, meus irmãos, poder contar com o Espírito Santo de Jesus, com a presença dele nas nossas vidas, né? Jesus, ele tem feito isso há milhares de anos, em milhões de corações. Já pensou que maravilhoso? Há milhares de anos, Jesus, ele tem semeado a palavra, ele tem plantado a palavra no coração do homem. A palavra de Deus tem sido semeada, e nesta noite Deus, ele quer fazer uma pergunta para nós: que tipo de terreno é o seu coração? Nós falamos, né, sobre 4 tipos de solo fértil. Nós falamos, né, 4 tipos de solo. Qual solo faz parte do seu coração? Que tipo de solo tem no seu coração? É isso que Jesus quer perguntar para cada um de nós. Nosso coração, ele é um coração que tem guarida para a palavra de Deus? O nosso coração, ele tem guarida para poder honrar os mandamentos de Deus, as leis de Deus? Que Deus possa ter falado aos nossos corações, que Deus possa nos alimentar de forma espiritual, extraordinária, e que nós possamos ser gratos a Deus, porque Deus, ele plantou no nosso coração uma semente. Essa semente, ela germinou. Essa semente, ela, né, faz parte dos nossos corações, da nossa vida, e por isso nós estamos aqui nesta noite. Então nós precisamos ser gratos a Deus, porque Ele tem sustentado a sua igreja, tem alimentado a sua igreja e tem dado esperança à sua igreja. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar uma semana cheia da sua graça, cheia do seu poder e do seu perdão e da sua misericórdia. Nós precisamos de adorar a Deus e conhecer mais esse Deus nosso intimamente. Amém? Vamos orar? Gostaria de convidar a igreja para ficar de pé, para nós estarmos orando. Maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer, Pai,
Porque o Senhor, ó Deus, é o semeador que semeou e plantou nos nossos corações, ó Deus Todo-Poderoso, essa semente maravilhosa que tem produzido fruto nos nossos corações, que tem alimentado os nossos corações, a nossa família, a nossa vida, e que tem, ó Pai, nos dado para nós esperança para que venhamos, ó Pai, a enfrentar as dificuldades, ó Pai, os problemas, as aflições. Por isso, ó Deus, nós queremos te pedir, Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Nos alimente, Senhor, nos sustente a sua igreja, IPB da Graça. Visite as famílias dessa igreja, Deus. Pai, coloque nos corações de cada família, de cada irmão e irmã, o desejo de poder te servir mais, de poder cantar louvores ao Senhor, de poder engrandecer o seu maravilhoso nome, Deus. E que nós possamos, ó Deus, sair daqui com os nossos corações esperançosos, alegres pela promessa divina do Senhor que alcançou as nossas vidas, pela salvação que vem através do Senhor, Deus. Pai, guarda as nossas vidas, guarda a nossa casa, visita, Pai, toda a família da IPB da Graça. Visita, Pai, o coração daqueles que estão trabalhando, que estão viajando. Visita, ó Deus, os nossos filhos, as nossas filhas. Visita os nossos netos, ó Deus. Sustenta a vida, ó Pai, dos nossos netos. Sustenta, ó Pai, a nossa família. Aqueles que estão longe, ó Pai, de nós. Que o Senhor fortaleça as suas vidas. Que o Senhor renove os seus corações. Que o Senhor, ó Pai, possa, Deus, através do seu Espírito Santo, fortalecer as suas vidas para a honra, glória e louvor do Senhor. Não deixe, ó Pai, que o desânimo venha tomar conta de nós. Não deixe que o desânimo venha tomar conta do nosso coração, mas alimente os nossos corações para que possamos, ó Deus, desfrutar verdadeiramente das suas promessas e do galardão do Senhor para as nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Deus de amor. Em nome do seu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.